Que pancada deu Tereza Cristina, a senadora, né? Foi ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro. Ela criticou o governo Lula, indignada. Disse ela: Lula e seu governo estão cada dia mais incoerentes e irracionais. Enquanto o ministro da Fazenda tenta negociar com o Legislativo a desoneração sobre a folha de pagamento, aprovada 2 vezes, Lula, em total contradição, atacou a pequenez e a falta de vergonha na cara, não só dos parlamentares, como disse Lula, como também dos empresários dos 17 setores que mais empregam no país. O governo federal começa muito mal o ano, ainda diz Tereza Cristina. Estamos vendo nessa primeira viagem nacional de Lula uma prévia do que será o tom populista e raivoso da interferência do Planalto na campanha eleitoral de 2024? Lamentável. Em tempo, esse governo que só pensa em arrecadar sem cortar gastos vai perder pela 3ª vez no Congresso. Vamos manter a desoneração, garantiu a senadora Tereza Cristina. Para atormentar ainda mais o clima político no país, a repercussão do que disse uma deputada do PT. Ana Paula Lima, deputada do PT, em entrevista à Band Itajaí, disse, a grosso modo, sobre informação da Polícia Federal, disse ela, uma informação dada pela Polícia Federal, a grosso modo é o que ela disse, que Bolsonaro será preso nos próximos dias. Nas redes sociais, a afirmação da deputada petista repercutiu e questionamentos. Se a Polícia Federal anda compartilhando esse tipo de informação a parlamentares de esquerda, se isso seria perseguição ou, com uma afirmação desse nível, o que poderá ser feito, o que deverá ser feito, como é que podemos encarar o papel da Polícia Federal no Brasil desse modo, com essa afirmação da deputada petista em Santa Catarina. E você, o que achou disso, hein? E ainda muitos questionamentos também sobre o que disse o advogado de esquerda, petista, né, progressista, o Cacai. Que dizem as línguas por aí, já andou de bermuda pelo STF, tamanho acesso ele teria na corte, hein? Anda como se estivesse em casa. Ele disse em live no YouTube que sabe por fontes graúdas do STF que serão pelo menos 18 os deputados bolsonaristas que passarão pelo mesmo que o deputado Jordi passou nessa semana. A pergunta nas redes foi como também Cacai sabe dessas informações, afirma com categoria. Enquanto isso, os senadores Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro e Tereza Cristina assinaram uma nota conjunta criticando a operação policial contra Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, alvo de buscas na Operação Lesa Pátria. Na nota, os líderes da oposição pedem a suspeição do ministro Alexandre de Moraes do STF na relatoria das ações do 8 de janeiro. Os senadores afirmam que as declarações públicas de Moraes levantam dúvidas sobre sua imparcialidade e que a nomeação do ministro para conduzir os processos relacionados aos ataques às sedes dos 3 poderes desviou-se do procedimento padrão. Eles questionam a atuação de Moraes, alegando falta de imparcialidade nos processos do 8 de janeiro. Moraes, relator dos processos, tomou mais de 6.200 decisões ao longo de 2023. Os senadores argumentam que a atuação do ministro é questionável e sem amparo na Constituição, alegando que ele é supostamente vítima, investigador e julgador nos processos em questão. Alexandre de Moraes, de uma forma geral, porém, garantiu que será implacável com todos que de alguma forma ampararam os atos do 8 de janeiro ou, como ele diz, atos contra a democracia. E o que você achou disso também? Lula, falando em local símbolo da corrupção petista, obra que começou orçada em 2,5 bilhões de dólares, foi a quase 20 bilhões de dólares e agora o governo petista quer colocar mais um pouco de dinheiro, previsão de gastar mais uns 2 bilhões de dólares. O presidente, que aqueles que muitos, né, viram ele falando, ficaram eufóricos aí, seus aliados, né? Pouco povo tinha nessas viagens que ele começa a fazer agora. Parece que o que mais vai ter é liderança política e amarras, né? Com lideranças, é assim
que foi em Bahia, Pernambuco, agora em Fortaleza, Ceará, e assim por diante, porque o povo mesmo não se reúne para ir ver o petista. Mas o que ele disse que repercutiu tanto, você viu, né? Ele falou que aqueles que o acusaram estariam apodrecendo, porque sabem que mentiram e que o inferno os aguarda pela difamação que causaram. Lula também criticou líderes religiosos que foram contra ele. Disse que os pastores que mentiram a seu respeito não estão falando em nome de uma religião séria. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país e alguns procuradores desse país subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras, afirmou Lula. Olha, pela fala de Lula é possível afirmar que realmente é uma conspiração internacional contra o Brasil. Esse país não vai para frente porque Estados Unidos e todo mundo é contra a gente, né? Aqui é um povo maravilhoso, mas sobretudo um país que tem uma gestão atrás da outra nota 10. Só não vai para frente por conta dessa conspiração. É assim que dá para entender a fala de Lula. A culpa não é nossa. Não é do jeito que a gente vota, não é dos políticos ladrões, corruptos, escândalos e a incompetência administrativa. A culpa é dos americanos. É uma vergonha uma afirmação dessa. Ele também disse que seria o santo, como ele já falou que é, político do país, e que toda a roubalheira descoberta foi uma ilusão de ótica, uma fantasia, que todos os que confessaram, inclusive o seu ministro, foi tão forte nos primeiros governos, o Palocci, né? Todo mundo mentiu ao confessar, e que na verdade eram todos honestos, por isso é que estão soltos em decisões honestíssimas, que liberaram essa tropa toda que fez e desfez ao longo de anos no Brasil. Lula que cumpriu a agenda nesta sexta em Fortaleza, no ato formal da instalação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na base aérea de Fortaleza, ou uma cerimônia de assinatura do decreto de criação e lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em Fortaleza, assinatura então por parte do presidente. O dia que mudou a Lava Jato e a história do Brasil. Para melhor ou para pior? Em janeiro de 2017, há 7 anos, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, estava prestes a tomar decisões importantes sobre os acordos de delação premiada da Odebrecht, visando garantir a justiça plena no país contra a corrupção. No entanto, sua atuação foi abruptamente interrompida em 19 de janeiro daquele ano, quando o ministro morreu em um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro. Zavascki desempenhava um papel crucial na análise dos processos da Lava Jato no STF, avaliando diversas delações premiadas que envolviam políticos poderosos com foro privilegiado. Após sua morte, a homologação dos acordos foi conduzida por Carmen Lúcia, então presidente do STF, que sorteou Edson Fachin como novo relator da Lava Jato, mudando a história da operação e chegando até a descondenação de Lula e de praticamente todos os condenados por corrupção. Conhecido por sua postura técnica e equilibrada, Zavascki não apenas guiava as discussões no tribunal, representava um freio para aqueles ministros tão polêmicos dentro da corte e também liderava outras ações judiciais relevantes, incluindo aquelas relacionadas ao cumprimento de prisão após decisão em segunda instância. O acidente fatal em Paraty levantou muitas dúvidas. Também vitimou o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, amigo de Zavascki e proprietário da aeronave e do Hotel Emiliano, além do piloto Osmar Rodrigues, a massoterapeuta Maíra Lidiane e sua mãe, a professora Maria Hilda. Edson Fachin, por sorteio, herdou a maioria dos processos do ministro Zavascki, incluindo a relatoria da Lava Jato. A indicação de Alexandre de Moraes, posteriormente para a vaga no STF, foi feita para substituir Teori. Pelo então presidente Michel Temer ocorreu a indicação.
E então temos até hoje o ministro Alexandre de Moraes na vaga de Teori Zavascki. E tome imposto.